Olá, bom dia, meus queridos amigos e irmãos em Cristo que têm nos acompanhado nesse trabalho na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas. Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana, que vocês todos, família, estejam todos bem, mesmo com os problemas, com as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Isso até faz parte da vida da gente, não é verdade? Ninguém aqui vai dizer que nunca teve problema. Todos nós temos problemas e temos dificuldades, mas Deus está conosco. É uma promessa dele para nós. Se nós confiarmos nele, se nós o buscarmos, ele estará sempre conosco. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer por mais esse domingo, esse dia que o Senhor está nos acrescentando. Quero te louvar, te exaltar pelas nossas vidas, pelas vitórias que o Senhor tem dado a cada um de nós, até mesmo as dificuldades, Deus, porque nelas nós descobrimos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus real, que mesmo que o Senhor permita dificuldades para nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco. Então é motivo de nós agradecermos ao Senhor. E quero pedir que tu estejas com cada um que está ouvindo esta palavra, esta oração, que o Senhor os abençoe, o Senhor os proteja, o Senhor dê direção à vida de cada um destes ouvintes, Deus, as nossas vidas, que o Senhor possa continuar nos dirigindo. E fala conosco neste momento que estaremos estudando a tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu creio que quase todos vocês já me conhecem. Para quem está ouvindo ou participando deste estudo pela primeira vez, eu sou a Tereza Brás, eu sou professora da classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas. Nós estamos estudando os evangelhos, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós já estudamos, e agora estamos estudando o evangelho de João, e hoje nós veremos do capítulo 2 em diante. Vimos logo no primeiro capítulo sobre a humanização e a encarnação de Jesus, Jesus apresentando, João Batista apresentando Jesus, à multidão, ao povo, como Cordeiro de Deus. A partir do capítulo 2 até o capítulo 12, João vai escrever sobre a revelação de Jesus Cristo a Israel e ao povo, a nós também, através de sinais, através de sermões. Quando João escreveu sobre a encarnação, nós vimos que o mundo rejeitou, o seu povo o rejeitou. Então, o Espírito Santo de Deus inspirou João para escrever, para contar a história de Jesus, usando 7 sinais, 7 sermões, e também as palavras, ou seja, 7 declarações de Jesus sobre o eu sou de Jesus. Eu creio que você já leu, já conhece, que no Evangelho de João, Jesus falou 7 vezes. Nós vamos chegar lá, mas apenas para você se localizar. Ele fala assim: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a porta. E mais para frente nós veremos então esses eu sou de Jesus, que são 7. Assim, o primeiro sinal que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Essa transformação, em primeiro lugar, Jesus quer mostrar que o homem precisa de uma transformação espiritual em sua vida. Depois de transformado, ele precisa ser purificado. É o que nós vamos ver logo à frente também, a purificação do templo. O homem, quando ele recebe Jesus, ele se transforma o templo do Espírito Santo. E então ele precisa ser limpo, ele precisa ser purificado. Por isso que logo a seguir, o segundo milagre de Jesus, o segundo sinal dele, foi a purificação do templo. João completa esse ciclo falando sobre a purificação, sobre o nascimento, conversando com Nicodemos, falando para Nicodemos sobre a nova vida em Cristo Jesus. E também, mais à frente, nós vamos ver sobre a samaritana, que também Jesus vai ali falar para ela sobre o novo nascimento.
Vemos então que no capítulo 2, o versículo 1, João informa que fazia 3 dias que Jesus estava em Caná da Galileia. Caná era uma cidade, uma aldeiazinha pequena, ela ficava ali próximo de Cafarnaum. E ali houve um casamento, é o que informa João, que houve ali um casamento em Caná, e Jesus, sua mãe, seus discípulos e outras pessoas foram convidados para esse casamento. A Bíblia não nos informa quem eram esses noivos. Nós não sabemos, mas podemos pensar, por que então Jesus, logo no início do seu ministério, ele realiza essa transformação de água ali naquele casamento? Para mim, a resposta que eu tenho é que o casamento, ele é muito importante na vida do homem. Se nós voltarmos lá para o Velho Testamento, logo a princípio, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ato de Deus para com o homem foi o casamento. Ele fez o casamento, o ajuntamento de Adão e Eva, o primeiro casal. Para você ver como era importante esse primeiro sinal de Jesus, né? Então, outra coisa que eu posso pensar é porque a união ali para Deus, quando ele fez esse primeiro casamento, a união do esposo e da esposa, nessa união, eles têm um íntimo relacionamento e um profundo relacionamento. E por isso Jesus começou então no seu ministério falando ali sobre nesse casamento a transformação da água em vinho. É o princípio de uma nova vida. Como nós já falamos, né? Nós já vimos que é necessário então que acontecesse esse casamento ali, transformando aquela água em vinho, porque é o princípio de uma nova vida em Cristo Jesus. Quando Jesus então também coloca ali uma situação que nós podemos pensar, que é a união dele com a sua igreja. Nós, os cristãos, através da fé em Jesus Cristo, ele passa a pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é pela fé que ele pode receber Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e o cristão está unido a Cristo pela fé. Então, esse momento ali em que Jesus esteve ali nessa festa de casamento e transformou aquela água em vinho, é para mostrar para o cristão, mostrar para todos nós que a primeira coisa que o homem precisa é uma transformação na sua vida e que o casamento é o símbolo da união do cristão com Jesus Cristo. Outro detalhe que nós podemos ver aí, que é o convidado para o casamento, como o ensino para nós hoje, é que os casais sempre devem convidar Jesus para estar no seu casamento e para permanecer no seu casamento. Os que já são casados, né? E os jovens que ainda vão se casar, que possam convidar Jesus para a festa do seu casamento, mas que Jesus permaneça com eles em suas casas após o casamento. Para nós participarmos então dessa vida como casados, é importante termos Jesus no nosso casamento. Foi uma decisão sábia daquele casal convidar Jesus para a sua festa, porque quando faltou o vinho, Jesus estava ali. Nós sabemos que o vinho é o símbolo de alegria, símbolo de disposição para falar. Eu creio que vocês já viram uma pessoa que toma o vinho inferior, que é o vinho embriagante, vamos assim dizer, ela fica disposta para falar. Qualquer pessoa embriagada, se ela tem dificuldade de falar ou de se expor com o vinho ali, ela se expõe, ela fala. Então, o vinho, ele é o símbolo da pessoa, o vinho fermentado, ele é o símbolo da pessoa que tem aquela disposição para falar. Assim, nós podemos pensar que aquele vinho ali que foi servido
ele poderia significar também o símbolo da alegria, o símbolo da disposição para o cristão falar de Jesus Cristo. Você pode perceber que João fala ali de dois tipos de vinho, o vinho bom e o vinho inferior. Nós percebemos que o vinho, o bom vinho, o João escreve ali que o bom vinho, os serventes deixaram por último, mas aquele vinho, foi aquele vinho, a água, que Jesus transformou em vinho. E Jesus, ele sempre faz o melhor para nós, para o homem. Ele sempre oferece para o homem o melhor, o vinho bom. Um outro detalhe que nós podemos ver aqui, que quando o vinho inferior chegou ao fim, a mãe de Jesus, que também foi convidada para aquele casamento, ela pediu para o seu filho Jesus resolver o problema. Mas Jesus, a gente pode até pensar que ele tratou a sua mãe ali com frieza, ao dizer para a mãe dele que não era chegada a hora dele. Mas o que Jesus quis dizer com estas palavras é que, com relação à sua missão divina, ele não tinha nada a ver com a sua mãe, não tinha nada em comum ali com a sua mãe. Ele não estava sujeito às instruções dela, mas ele estava sujeito à vontade do Pai Celestial. Maria, como uma mãe, dizem que a mãe conhece todos os filhos, né? Conhecendo o seu filho ali, ela disse para os serventes, para todo o pessoal que estava trabalhando ali, para que eles fizessem tudo o que Jesus ordenasse. Tudo o que ele dissesse, os serventes deveriam fazer. Então nós vemos que Maria, ela não se considerava importante ou superior ao seu filho. Então ela pediu para que eles obedecessem a Jesus, ao seu filho, e não a ela, o que ela talvez pudesse falar ali. Então nós aprendemos que sobre essa instrução de Jesus aos mestres-sala, Jesus instruindo ali também a eles, é que quando os recursos materiais faltam, quando os recursos que nós temos faltam, Jesus, ele supre as nossas necessidades. E uma outra coisa que nós vemos ali, que Jesus ensinou aqueles serventes para que eles usassem todos os recursos disponíveis que eles tinham ali. Então eles tinham ali próximo deles as talhas e a água. Era essa atividade deles, atividade que o homem pode fazer. As talhas estavam ali, os recursos disponíveis estavam ali para eles, visíveis e materiais estavam ali. Então, eles poderiam pegar aquelas talhas e levar para Jesus, para que Jesus pudesse então fazer aquele milagre. Desde o princípio, Deus sempre contou com o auxílio do homem naquilo que compete ao homem fazer. Nós vemos lá em Gênesis 1 que logo quando Deus criou todas as coisas, ele criou também o homem, ele o abençoou e ele deu ordem para aquele homem, para que aquele homem frutificasse, multiplicasse, trabalhasse. Deus colocou aquele homem no jardim do Éden para lavrar, guardar o jardim. Então, aqui em João também não foi diferente. Jesus, o próprio Deus encarnado, ele instruiu aqueles serventes, aqueles homens, para trabalharem, a trabalhar até o limite deles. O restante, Jesus fez, porque o homem não é capaz de transformar a água em vinho. Isso não era a capacidade do homem. Isso nos ensina que há uma grande diferença entre os milagres e os sinais. Milagre é um ato invisível e interno de Deus. Só Deus faz milagres. Se vocês perceberem, ninguém viu como aquela água transformou-se em vinho imediatamente, em vinho bom. Então, nós percebemos que nesse primeiro milagre, nesse primeiro sinal que Jesus fez, transformando a água em vinho, foi um ato de Deus e um ato interno de Deus. Agora, sinais, há uma diferença entre milagres e sinais. Milagres é somente Deus que realiza e é algo interno e invisível. Os sinais, eles são externos e visíveis. Se vocês perceberem,
como eu disse, foi um ato rápido e praticamente ninguém percebeu. Mas todo mundo viu o que estava acontecendo, que aquele vinho que foi servido depois era um vinho muito melhor, era um vinho bom. E não era um vinho fermentado, um vinho embriagante, porque não deu tempo para que isso acontecesse. Foi assim muito rápido, aquele vinho ele tornou-se superior e de boa qualidade. Como falei há pouco, Jesus, Deus, sempre oferece o melhor para nós. Então, o que nós podemos aprender desse primeiro milagre realizado por Jesus? É que o maior desejo de Deus é transformar o homem de uma velha criatura em uma nova criatura. Deus quer separar o homem, como nós vimos lá em Gênesis, no princípio, que Deus fez separação da luz das trevas. Aqui em João nós vemos que a luz resplandeceu nas trevas. As trevas é o mundo, é o homem sem pecado. Então, o maior desejo de Deus é transformar essa velha criatura em uma nova criatura, transportando-a para o reino eterno do seu amor, para a luz eterna que é Jesus Cristo. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui, o homem com sua capacidade humana e limitada, ele serve o bom vinho em primeiro lugar. Vocês vão estranhar eu falar o bom vinho em primeiro lugar? Sim. Nós vamos numa festa, nós comemos, nós bebemos, nós ficamos satisfeitos com tudo aquilo o melhor que as pessoas oferecem para nós. E daí então foi o que aconteceu nesse casamento. O vinho inferior, normalmente nós deixamos por último. O ser humano, normalmente nós fazemos assim. E então, o que nós podemos aprender com esse ensino de Jesus? É que nós, muitas vezes, o homem oferece o melhor que ele tem na sua juventude, toda a sua força, a sua beleza, toda a sua atração, ainda enquanto é jovem. E aí, quando é no fim, quando ele está cansado, aí ele fala, agora eu vou servir a Deus. Eu não estou dizendo que todos os seres humanos são assim, mas é o que muitas vezes nós vemos, que é isso que acontece na vida do ser humano. Em primeiro lugar, eu vou gastar o bom vinho, ou seja, a minha força, para mim. Depois eu vou servir a Deus. Quando a Bíblia ensina que Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Depois nós aprendemos também, no versículo 11, nós lemos que Jesus deu início aos seus sinais e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. O sinal visível, como nós falamos, foi a transformação da água em vinho. Foi um ato, de certa forma, natural, com um significado espiritual muito profundo. Ou seja, mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus através desse sinal. Ele manifestou ali, diante dos seus discípulos, a sua glória, como nós lemos no versículo 4. Que, embora não fosse o momento dele manifestar toda a sua glória, mas ali ele já começou a mostrar a sua glória. A sua glorificação completa seria então na sua morte, ressurreição e na sua ascensão ao céu. Especialmente na sua ressurreição, com um corpo glorioso, um corpo transformado. Mas os sinais e milagres que ele fazia era apenas uma demonstração da sua glória. Em último e quarto lugar, Jesus veio trazer uma nova ordem, uma transformação das coisas velhas, simbolizadas pelas talhas de pedras que eram usadas nos cerimoniais para purificação. Versículo 6. Numa nova ordem, o vinho bom que foi colocado, melhor, foram as águas que foram colocadas ali nas talhas, que foram transformadas em vinho bom, simboliza o sangue de Jesus Cristo que purifica o homem de todo o pecado. E pelo seu sangue derramado ali na cruz, ele concede vida eterna a todo aquele que crê nele, a todo aquele que se entrega para que o sangue dele venha ser
venha purificar de seu pecado. É o sangue do novo pacto, do Novo Testamento, que será ainda celebrado no futuro com todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Pai, como seu Salvador. Será então celebrado esse momento ali na casa do Pai, conforme nós lemos e estudamos lá em Mateus 26, 29. Só mais um detalhe quanto a esse sinal de Jesus. Quando João escreve sobre o bom vinho e o vinho inferior, é para nos ensinar que ambos não eram embriagantes, como nós falamos. Jesus, ele não iria a uma festa onde fosse servido o vinho embriagante, e nem tampouco ele transformaria a água em vinho embriagante. Como nós falamos, não deu tempo daquele vinho tornar-se assim, fermentado, não deu tempo para fermentar aquele vinho. O vinho bom era mais doce que o vinho inferior. E o povo já tinha bebido bastante daquele vinho, né? Assim, o vinho produzido por Jesus foi para manifestar a sua glória ali diante da multidão, diante do povo e diante dos seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem crer e permanecer firmes nele. Agora nós vamos ver a purificação do templo, nos versículos de 13 a 25. Nós já estudamos sobre isso, nós vamos falar rapidamente, porque nós já estudamos lá em Mateus 21, Marcos 11 e em Lucas 19 também, que eles também registram sobre a purificação do templo. Nós já estudamos que logo no início do seu ministério, Jesus, ele limpou o templo, como falei. E também no final do seu ministério, ele limpou novamente o templo. Foi quando Jesus começou o seu ministério, foi a primeira necessidade, uma das primeiras necessidades que ele viu. Era mais uma reunião, quando que ele chegou em Jerusalém, ele viu que o povo estava fazendo da casa de oração, da casa do Pai, uma casa de comércio, uma casa de reunião ou encontro de pessoas que estavam ali mais interessadas em uma vida comercial do que de uma reunião verdadeira, uma reunião de adoração. Então, por isso, foi a primeira necessidade que ele teve, foi limpar o templo, foi purificar o templo. Depois da transformação da vida, então precisava limpar o templo. Isso nos ensina que quando o homem nasce de novo, ele se torna o templo do Espírito Santo e ele precisa esvaziar-se de si mesmo, tirar toda a sujeira para que Deus possa encher sua vida com as coisas espirituais. Pois Deus não pode entrar numa vida, que é o corpo, nosso corpo, o templo onde o Espírito Santo habita. Deus não pode entrar se houver pecado. Então é preciso confessar os nossos pecados, limpar o nosso coração, para que Deus possa encher com seu Santo Espírito. Lá em Efésios, nos capítulos 4 e 5, Paulo escreve que o crente deve ser cheio do Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo, mas que o homem precisa abandonar o pecado e para não entristecer o Espírito Santo e assim encher-se dele. Hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos também ter o mesmo zelo com a casa do Pai, com a casa de oração, assim como Jesus teve ali no início do seu ministério. Ali foi no templo de Jerusalém, quando Jesus começou ali, então, pregando e ensinando aos discípulos. Mas depois, quando Jesus veio, quando o Espírito Santo veio, ele veio encher a vida do homem, a vida do cristão, sendo então o homem, o corpo do homem, o templo do Espírito Santo. Jesus observa que aquele lugar foi consagrado, foi separado para a adoração a Deus. E é isso que Deus requer de nós, a adoração a Ele. Infelizmente, ainda hoje isso ocorre. Muitas igrejas, vamos assim dizer, elas fazem da casa do Senhor, o templo do Senhor, que é o lugar de adoração, elas continuam fazendo ali o comércio na casa, vendem coisas, apresentam coisas que não devem ser apresentadas ali na casa do Senhor,
ao invés de ir à casa do Senhor, ao templo para a adoração. Nós vamos prosseguir agora no capítulo 3, que nós vamos encontrar então Jesus ensinando a Nicodemos, instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Aqui, como eu falei há pouco, João escreve aqui 7 sermões, 7 sinais e 7 palavras, eu sou. Aqui nós estamos vendo o primeiro sermão de Jesus a respeito do novo nascimento, que nós vamos até o capítulo 4, excetuando os versículos de 22 a 23, que o apóstolo João escreve sobre outro testemunho de João Batista. Aí nós vamos ver também a conversão da mulher samaritana, o segundo sermão, que é o segundo sermão de Jesus. E aqui, para nós cristãos, é um ensino muito profundo de Jesus, Jesus fazendo discipulado com Nicodemos e logo mais à frente com a mulher samaritana. Isso tudo foi dentro do primeiro ano de ministério de Jesus. Então vamos ver a história de Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Eu não conheci, mas eu li sobre a história dele. Ele era um fariseu e ele era membro do Sinédrio. Nós já estudamos lá em Mateus e Lucas o que era o Sinédrio, né? Então nós não vamos voltar lá. E antes ele era um discípulo assim, meio que secreto de Jesus, mas ele defendeu Jesus contra os principais dos sacerdotes e dos fariseus. Nós vamos ver lá em Mateus, em João, no capítulo 7. E por fim, no finalzinho, né? Nos últimos momentos de Jesus, ele prestou então a Jesus as últimas homenagens. Quando Jesus foi tirado da cruz para ser sepultado, Nicodemos estava ali com José da cidade de Arimateia. Ele, Nicodemos e o José, eles tomaram o corpo de Jesus, eles envolveram em um tecido de linho. Nicodemos levou várias especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus. E então ele e José de Arimateia sepultaram Jesus em um sepulcro novo, onde ninguém havia sepultado. Mas ele foi ter de noite com Jesus. E por que ele foi ali para se encontrar de noite com Jesus? Eu creio que porque ele era mestre ali do seu povo e ele não queria que o seu povo visse ele estar com Jesus, porque Nicodemos, se alguém visse ele com Jesus, Jesus era perseguido. Então Nicodemos também poderia ser perseguido. Jesus ele percebeu que Nicodemos tinha um desejo sincero de conhecer a verdade. Ele era a exceção entre muitos ali. A maioria não cria em Jesus. Então Jesus, vendo isso, ele começou a fazer o discipulado com Nicodemos, como nós falamos. Se ele quisesse ver ou entrar no reino de Deus, o que ele precisava fazer? Ele precisava nascer de novo, pois é o nascer do novo nascimento. Esse nascer é o ponto de partida, é a doutrina fundamental do cristianismo, da fé cristã, pois ele se trata da regeneração espiritual, nascimento espiritual, sem o qual ninguém pode ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus. Regenerar é gerar de novo, é um ato realizado por Deus, no qual ele renova o coração humano, ele dá um coração novo, um coração espiritual, e Deus age ali no ponto mais profundo da pessoa. Nós sabemos que o coração, humanamente falando, vamos dizer que é a peça principal. Parou o coração, para tudo. Então o coração é o ponto mais fundamental da pessoa humana. Só assim o homem pode fazer parte da nova criação, quando o seu coração é regenerado por Deus. Lembram que quando nós vimos lá em Gênesis 1, logo no princípio do estudo do Evangelho de João, que Deus criou o homem à matéria. Todo ser humano é carne e sangue.
E o verso 6, ele nos fala que o que é nascido da carne, é matéria. E como nós vimos também em João 1:1, o segundo princípio que nós já falamos, o Verbo trouxe a vida espiritual, pois ele é a vida, e ele dá vida espiritual a todos aqueles que creem nele. A conversa entre Jesus e Nicodemos prossegue. Nicodemos fica assim bastante confuso. Depois vocês podem ler toda a história, porque não dá tempo de eu ler aqui com vocês. Mas Nicodemo, ele ficou confuso, sem entender o que é que estava acontecendo. Eu preciso voltar ao ventre da minha mãe? Então Jesus expõe a ele o plano da vida eterna, o plano da salvação, o melhor plano para a vida do homem. Nicodemos estava pensando só na vida física, na vida material, e é o que todo homem pensa. O que todo ser humano se preocupa mais é com a vida material, as coisas da matéria. E Jesus diz a ele: você precisa nascer da água primeiro, o nascimento natural. Porque se você não nascer, se você não tivesse vindo a este mundo pela bondade de Deus, como você iria nascer uma segunda vez, ter uma chance de nascer a segunda vez? Então, enquanto o homem está aqui sobre a face da terra, ele tem a oportunidade de nascer a segunda vez, que é o nascimento espiritual. A Bíblia fala que ao homem pertence morrer e morrer duas vezes, ou seja, a morte física, que todos os homens irão passar, eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas também a Bíblia fala da morte espiritual, que é a pior morte, porque a morte espiritual é quando você não aceita Jesus, você está separado de Deus, e isso é uma escolha de cada pessoa. O fato, nós vamos ver mais no final aqui, que o fato do homem rejeitar a Deus, não receber Jesus como filho de Deus, só por esse fato, ele já estará condenado. E então, Jesus, ele prossegue falando para Nicodemos, que teve aquele desejo de nascer, de conhecer Jesus. O que farei para conhecer Jesus? Como posso fazer isso? E Jesus, então, ensinando para ele, Jesus falou para ele que, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu estou fazendo vários sinais aqui, o povo não está entendendo o que eu estou fazendo. Todas as coisas que eu estou fazendo aqui, as coisas visíveis, as coisas terrestres, você, Nicodemos, e o povo não está entendendo o que eu estou fazendo. Então, se eu falar dessas coisas espirituais, o nascimento espiritual, Nicodemos, como você vai entender? Mas Jesus, como Jesus é compassivo, Jesus é amoroso, ele nos ama tanto, que nós vamos ver aqui, que ele se deu por mim e por você. Aí então ele apresenta Nicodemos, ele fala para Nicodemos que ele é o único que subiu ao céu, que viu Deus, o Pai, porque ele estava ali no céu com o Pai. E ele desceu, ele veio, ele se humanizou, ele veio a este mundo para aquele que se perdeu, crendo nele, ter a vida eterna. Nicodemos era mestre ali em Israel, era conhecedor da lei do povo. Então Jesus, para que Nicodemos pudesse conhecer o que Jesus estava falando, ele volta lá no Velho Testamento e conta a história de Israel no passado. Quando o povo vagueava pelo deserto, rumo à terra prometida, Deus enviou serpentes abrasadoras contra o povo, para picar o povo, para morder o povo. E todo aquele que era mordido por aquelas serpentes morriam como punição dos seus pecados. E naquela época, muita gente morreu. Deus, então, orientou Moisés naquela época a fazer uma serpente de bronze e a colocar-se aquela serpente numa haste, para que toda aquela pessoa que fosse picada pelas serpentes, se olhasse para aquela única serpente de bronze, não morreria, mas viveria. Isto era uma questão de obediência. Você
precisa olhar para a serpente para você não morrer. Jesus então fala para Nicodemos que aquilo de lá, o que aconteceu lá no deserto, representava que era a vinda dele, que ele viria do céu celestial, desceria à terra, se tornaria homem, e ele seria levantado numa cruz, pendurado na haste, assim como aquela serpente foi simbolizando a sua vida. Então, ali na cruz, ele morreria. E quem olhasse para ele, quem pela fé olhar para ele, confiar nele, tem a vida eterna. E então, Jesus fala para Nicodemos o que eu creio que todos nós conhecemos. O versículo que é o texto áureo da palavra de Deus. É o tema central da Bíblia. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, Jesus resume tudo a respeito do novo nascimento. O amor de Deus. Deus ama o homem. Deus não ama o pecado do homem. Deus não ama o meu pecado, o seu pecado. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. E ali na cruz ele pagar por todos os meus pecados. E essa é a mais prova do amor de Deus, dando seu único Filho, como expressão do seu amor eterno, o seu amor infinito pelo homem. O nosso amor é finito, o nosso amor é limitado, mas o amor de Deus é ilimitado. O que o homem precisa fazer é receber então Jesus, que já fez tudo por ele, entregando-se na cruz voluntariamente, para que o homem miserável, pecador, pudesse ter a vida eterna. O caminho único para entrar no reino de Deus foi exposto a Nicodemos. Agora a escolha, a decisão era dele. Deus nos forneceu o único caminho, que é Jesus Cristo, para retornar a Ele, para retornar a Deus. E esse caminho, que é Jesus Cristo, o homem precisa aceitá-lo, o homem precisa receber como seu salvador pessoal, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Jesus, então, ele concluiu esse ensino dizendo a Nicodemos que aquele que crê no Filho de Deus não é julgado, porque o Filho de Deus, ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, para dar vida eterna ao mundo. E nós percebemos que toda a humanidade está sujeita ao julgamento de Deus, mas ela pode fazer a sua escolha. Vemos dois grupos de pessoas: aquele que escolhe crer no Filho de Deus para ter a vida eterna, e aquele que rejeita o Filho de Deus, assim como foi desde o princípio. Desde o princípio que nós vimos em todo o nosso estudo, o homem sempre rejeitou a Jesus. Existem então essas duas classes de pessoas. Eu espero que você e eu possamos estar na classe daqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, porque a escolha está em nós. Deus já fez tudo, como eu falei, com a sua morte ali na cruz do Calvário. Se eu escolher servir a Jesus, eu não vou ser condenada. Eu posso ser julgada. Há uma diferença entre julgamento e condenação. Nós podemos ser julgados, todos iremos comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós tivermos a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, nós não seremos condenados à ira de Deus, mas nós seremos então salvos da ira de Deus, e nós teremos Jesus Cristo e estaremos com Ele por toda a eternidade. Porque a vida eterna, perceba que João 3,16 não fala em salvação, mas ele fala a vida eterna. Sim, quando você tem Jesus, você crê em Jesus, você tem a vida eterna, então você está salvo da condenação eterna. Então, eu espero que você já tenha tomado essa decisão, você já tenha feito essa escolha, para você não ser condenado à ira de Deus. Que Deus nos abençoe.
No próximo domingo nós continuaremos, tá bom? Um bom domingo para todos vocês.